A obediência para haver vitória, ou obediência para vencer. Não dá para vencer sem obedecer. Obrigado por ter clicado em nosso vídeo, e hoje nós trataremos de um assunto que eu acredito ser bastante interessante nas Escrituras. Deus fala por meio de Ezequiel a obediência para haver vitória, ou obediência para vencer. Não dá para vencer sem obedecer. Deus faz um questionamento aqui que o povo vinha falar com Ezequiel para saber o que Deus tinha para eles, qual era a palavra que Deus tinha para eles. Só que Deus, vendo o coração de cada um deles, percebia que eles faziam aquilo apenas por um ato religioso, por um mero ritual, e não porque eles de fato tinham interesse de fazer o que Deus poderia dizer. E Deus questionou isso. E aí ele falou aqui no livro de Ezequiel, o capítulo 33, e aqui o versículo 28, eu farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados, grife aí na sua mente a palavra pecado, que o significado da palavra pecado quer dizer erro. Quando eu castigar essa nação, esse povo, por causa de seus erros, pecados, e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Só que eu acredito que nem se fazia necessário um castigo para a pessoa saber que Deus é o Senhor. Eu penso, nem tudo que eu penso é certo, mas eu penso que não se fazia necessário Deus castigar o país, levar o país a uma ruína tremenda, a um deserto abandonado, para poder esse povo saber que Deus é o Senhor. Infelizmente, essa história se repete. E ela se repete em âmbito nacional. Aqui ele se referia à nação. Ele se refere ao âmbito estadual, municipal, se refere ao âmbito familiar. E eu não sei até por que isso se faz necessário. Apesar de que um dia eu ouvi um determinado homem de Deus pregando, e ele disse que desde que o pecado entrou no mundo, sofrimento virou uma necessidade. Eu vou repetir para ficar bem na sua memória. Desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento virou uma necessidade. É necessário o sofrimento. E eu tenho percebido que é assim mesmo que funciona. Quando você tem um dente cariado e ele não dói, não há nenhum tipo de sofrimento, ele fica só a cacimba, meu amigo. E no médico você não vai. Por que você não vai? Porque ele não está doendo. Ele não está causando incômodo. Ele não está causando nenhum transtorno. Sabe quando é que você procura o médico? É quando ele começa a doer, ainda que a cárie seja bem pequenininha. E eu lembro-me de uma vez, quando eu morava em Irunepé, no Amazonas, pela primeira vez eu senti uma dor de dente. E lá não tinha dentista que fazia restauração. Havia aqueles que faziam só extração de dente. Eu passei a noite sem dormir. Quando o dia amanheceu, eu pensei, logo que o dia amanhecer, eu vou extrair esse dente. Não dá pra ficar com ele na minha boca. E aí eu procurei lá o dentista, era até uma senhora, e eu falei pra ela, ela olhou o dente, examinou e falou, mas esse seu dente tá bom. Falei, bom porque não tá na sua boca. Eu passei a noite toda acordado com dor de dente. Olha, por favor, eu quero extrair esse dente. Se a senhora não faz restauração, só extrai, então eu quero extrair. Mas esse dente está me incomodando. Eu preciso resolver. E aí, ela resolveu. Sentei na cadeira, ela anestesiou e num vapt-vou, ela estava com o dente na mão. Então, era pra gente resolver e procurar resolver os supostos problemas vindouro antecipado. Trabalhar em cima da prevenção. Mas, infelizmente, nós só corremos para resolver os problemas quando eles passam a nos incomodar. Quando eles viram de fato um problema. E grande, que se for probleminha a gente não resolve não. Deus, aqui, na pessoa de Ezequiel, ele faz esse questionamento. Ele diz,
eu vou castigar vocês, eu vou deixar o país nessas condições para que vocês se arrependam dos seus pecados, dos seus erros, voltem a praticar o que é correto, o que é certo, e aí sim, se vocês não fizerem uma correção no comportamento de vocês, na maneira de viver de vocês, eu vou castigar esse país, eu vou ter que entrar com uma providência para que vocês saibam que eu sou o Senhor. A quem dera que não necessitasse de um choque de 220 em um país, em um estado, em uma pessoa física, um chefe de família, ou naquela que chefia uma família. A quem dera que não se fizesse necessário um choque de 220, porque tem pessoas que para se corrigirem é necessário um choque. E eu digo mais, tem uns que não basta um choque, tem que ser de 220 para poder eles se alertarem, para poder eles se despertarem e abandonarem os seus maus caminhos, abandonarem os seus erros, a sua horrível maneira de viver e se voltar para Deus. Infelizmente, nós vimos essa história se repetir em todo o tempo, inclusive agora, nos dias que nós estamos vivendo. Graças a Deus, né? Melhor tarde do que nunca. Nessa pandemia tem muita gente se voltando para Deus. Tem uns se reconciliando, outros dando o pontapé inicial de aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Graças a Deus por isso. Mas eu digo aqui como sergipano, oxente, por que ter que esperar chegar a um grau desse, um nível desse, para poder se voltar para Deus? Para poder tomar uma decisão positiva perante Deus? Misericórdia. Por que deixar Deus ficar irado com as nossas atitudes? Agora, por falar nisso, me traz a lembrança agora, ou me vem a lembrança agora, de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 5 e 6, onde ele diz, é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Por que deixar Deus ficar irado com você? Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com tanto trabalho? Por que tem que deixar chegar nesse nível para poder tomar uma decisão? Não deveria ser a melhor escolha essa. Mas, todavia, entretanto, é melhor tarde do que nunca. Se você está achando a sua vida difícil e aterrorizante, analise um pouco. Pode ser Deus chamando a sua atenção para um conserto. Talvez Deus queira que você faça um conserto com Ele, um conserto com a sua família, um conserto com seus filhos, um conserto com o seu estado, um conserto com o seu país, um conserto com aqueles que dependem de você. Repito, mas antes tarde do que nunca. Mas não deixe Deus executar sobre você e sobre a sua nação, sobre a sua família, um tratamento de choque. E que se não bastasse um tratamento de choque, choque de 220. Eu vou orar a Deus por você, por todos nós, para que nós nunca venhamos deixar chegar nesses extremos para um conserto com Deus. Pai Celestial, eu quero te apresentar os nossos ouvintes, aqueles que, talvez, orientado pelo Senhor, deram um clique nesse vídeo para ouvir a tua voz e que eles não estejam fazendo isso apenas como um hobby, apenas como uma diversão, como uma curiosidade, como faziam aqueles que vinham ouvir Ezequiel. Ezequiel ficava até animado, achando que, que bom, que o povo quer saber o que Deus está querendo dizer, mas para decepção dele, logo em seguida eles viu que o povo só queria saber mesmo. Mas eu quero orar agora por esses que estão me ouvindo, que eles estejam clicando esse vídeo apenas não por uma questão de curiosidade, mas por uma questão de que tem que precisar de uma decisão firme e forte diante de um Deus poderoso, para que eles reconheçam que Deus é o Senhor antes de qualquer tratamento de choque na sua vida e na vida da sua família. No nome maravilhoso, no nome espetacular de Jesus Cristo. É nesse nome que nós choramos desde já, com o coração cheio de gratidão. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. E quando a pandemia passar, visite-nos.